vai deixando. Quando eu me vi perdido, triste e aflito, sem ter direção. Quando eu me vi sozinho, quando corri perigo, peguei na sua mão. Vi que nem sempre o que importa pra nós tem importância pra Deus. Quando ouvi sua voz ao ele renasceu, canta, ora, fecha os olhos, põe a mão no peito, sinta no seu coração. Nessa hora que Deus age em nós do seu jeito, Pai, eu te peço perdão, Pai, eu me entrego em suas mãos. Quando eu me vi perdido, quando corri perigo, sem ter direção. Eu me revelo, cara. Quando Eu me revelo. eu sozinho, quando corri perigo, peguei na sua mão. Vi que nem sempre o que importa pra nós tem importância pra Deus. Quando ouvi sua voz ao ele renasceu, canta, ora, fecha os olhos, põe a mão no peito, sinta no seu coração. Nessa hora que Deus age em nós do seu jeito, Pai, eu te peço perdão, Pai, eu me entrego em suas mãos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e podem cantar. Quem canta, seus males espanta e a dor vai embora, né? Então vamos lá. Quero ter coragem e fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz do eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me mantereis de pé, mesmo a fé, após a grande tempestade, o que semear aqui, por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito, frutos de coragem e fé, ante o medo.
sei que vem provar minha fé. Se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. O que semear aqui por toda a minha vida, colherei na vida do Espírito, frutos de coragem e fé, ante o medo, a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. E quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. É Cristo em minha alma, corpo e coração. Às vezes um ponto de vista, uma outra maneira de ver, deixar esta coisa egoísta de achar que o mundo está contra você. Muita gente quer a chance de tentar outra vez, renascer em novo corpo e recomeçar, repetir experiências, enfrentar novas provas para progredir, para melhorar. E você que já está aqui, que quer desanimar ou pensa em desistir, não vê valores em você, razões pra prosseguir na bênção que é viver. Acha sua dor a maior de todas, não é capaz de olhar pra trás, sem compreender que a sua volta outros sofrem mais. Não percebeu que o leme do destino, seu amanhã está em suas mãos, e a cada ato tem a força de mudar a direção. Acha sua dor a maior de todas, não é capaz de olhar para trás, sem compreender que a sua volta outros sofrem mais. Não percebeu que o leme do destino, seu amanhã está em suas mãos, e a cada ato tem a força de mudar a direção. Às vezes um ponto de vista, uma outra maneira de ver, deixar esta coisa egoísta de achar que o mundo está contra você.
que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Nota 10. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos das redes sociais. Os que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Os que já nos acompanham, sejam também muito bem-vindos. É um prazer ter todos aqui. Nossa palestra hoje, como sempre, maravilhosa, do nosso amigo Dr. Nelson. Por que adormecer? Porque adoecemos. Ficou a outra na minha cabeça aí, tá vendo? Gravou aqui, ó. Mas, Normal. Mas primeiro, vou só fazer 2 comentários rápidos, porque a palestra boa, não posso falar muito não, senão atrapalho. Amanhã temos uma peça de teatro no Missionários da Luz, O Mundo de Chico Xavier. Então, dia 29/6, às 19 horas. Todos estão convidados. E domingo temos um seminário lá no Joana de Ângeles. Não. Joana de Ângeles? Não, no Flora. No Flora de Araújo, desculpa. No Flora, às 9 horas, sobre o Evangelho no Lar. Tá? Então, nossa leitura hoje vai ser sobre o livro Segue em Paz, de Luiz Cláudio, pelo espírito Adroaldo Modesto Gil. Eu gosto desse nome, Adroaldo Modesto Gil. Tá? Gente, tem que pensar para pôr o nome, né? Então, item 9, ser autêntico. Posicionar-te com firmeza, resguardado nos valores corretos que te motivam, sem perderes tempo em esmigrir com opiniões e exigências perturbadoras e desejosas. Flexibilizar-te tuas exigências, aprendendo com o semelhante nuances ainda desconhecidas de ti sobre pessoas e coisas. Deves aprender a libertar-te dos passos que alguns impõem, tanto quanto deves liberdade ao próximo para ser aquilo que é. Ele predestinado como ti mesmo ao processo de burilamento espiritual. Tua autenticidade não venha a ser jamais instrumento de agressão. Por outra, ceder ao ponto de vista de outrem é, não raro, exatamente saber alicerçar tua autenticidade e não perdê-la.
observar o equilíbrio entre tuas convicções e as pressões divergentes que sofras. Não te arvoles em detentor de verdade, mas saiba reter o que possa ser aproveitoso no próprio aperfeiçoamento. Entretanto, não compactues ou compartilhes com posições que claramente distorçam tanto o bem quanto os fatos verídicos, ou denigram pessoas. É nesse aspecto da convivência que Jesus nos ensinou. Mas seja vosso falar, sim, sim, não, não. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Então, já com esse nosso ambiente trabalhado, harmonizado, vamos respirar fundo e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus Pai, Criador do céu e da terra e do universo, inteligência suprema, para que nossos mentores, nossos anjos da guarda, para que os anjos do Senhor possam estar conosco, com todos os nossos entes queridos, nossos familiares, que o mentor da casa, Irmã Esperança, possa também estar conosco, e todos os trabalhadores da noite de hoje, e que o mentor possa guiar e iluminar o nosso irmão Dr. Nelson, para que a palestra seja dirigida da melhor forma possível, e que nós tenhamos a capacidade de absorver esse conhecimento e colocar em prática, pois somos todos trabalhadores da seara de Jesus, e estamos aqui para aprender e trabalhar. Obrigado, Irmã Esperança. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua falange, que nos traga a cura e que derrame o bálsamo que cada um necessita nessa hora. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou convidar o nosso amigo Nelson Moraes, Dr. Nelson, para falar para nós sobre por que adoecemos. Certo agora? Acertei? Certíssimo. Graças a Deus. A palavra é sua, doutor. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Alguns pacientes meus aqui, então estou me sentindo no consultório, né? Obrigado por prestigiar. E é muito interessante o tema que eu vou falar, né? Porque adoecemos, é claro. Eu tenho que fazer uma excelente palestra, porque é esse o questionamento que todos nós temos, principalmente quando nós ficamos doentes, né? Um fato assim, até um pouco engraçado que aconteceu, é que a última palestra, essa palestra eu ia fazer há umas 2 semanas atrás, mas aí na véspera eu liguei para você, né, minha querida, e falei, eu tô doente. Eu falei, nossa, eu fui lá, né, falei, mas ele vai falar porque eu adoecemos, se ele mesmo fica doente, então não dá para entender nada, né. Mas essa é a mais pura verdade, que nós não somos isentos de nada, e a palestra fala exatamente disso, sobre essa temática, né? E a primeira página já foi um puxão de orelha na minha pessoa, né? Porque a gente está lidando com situações um pouco dramáticas aí, com relação até mesmo ao posicionamento espírita, né? A Federação Espírita do Brasil, algumas colocações, tem colegas que se posicionam de uma outra forma, e a gente precisa compreender, não ser áspero, agressivo, mas dizer que nós temos um limite, né, porque a Federação Espírita do Brasil, ela não aceita em hipótese nenhuma a liberação das drogas. A Federação Espírita do Brasil não aceita em hipótese nenhuma o aborto, a não ser em cláusulas muito bem delimitadas. Inclusive no livro dos Espíritos tem uma questão interessantíssima. Quando existe risco para a mãe estar grávida, e aí o Kardec, o Espírito de Verdade deu uma resposta para o Kardec, assim que ele tem que repensar muito. É preferível preservar a vida que existe daquela que ainda não existe. Então, e eu levei para muitos colegas, e foi um debate muito grande. Então, tem situações que realmente são muito difíceis e são palpitantes, né, na nossa vida. Tomada de decisão e viver a vida como ela eu fazer essa palestra com todos os dramas que eu vejo passar por mim, eu tenho alguma sensibilidade e me formei na Faculdade Federal, que lá em Minas, o que acontece? Aqueles pacientes mais pobrezinhos, sem diagnósticos, eles terminam indo para a Universidade Federal de Juiz de Fora, daquela região toda. Então você termina vendo muitas doenças
que são doenças graves, complexas, em pacientes pobres, né, sem cultura, desamparados. E ali eu comecei a fazer os meus questionamentos, né, eu com meus 19, 20 anos, cheio de saúde, né, fazendo uma faculdade, que era meu sonho, ali com os colegas, com as coleguinhas bonitinhas também, e você naquele clima maravilhoso, e você se deparava com aquele numa situação, né, e aí eu olhava para aquilo e falava, gente, como que pode? E ali eu comecei a desenvolver a minha descrença, eu comecei a ficar ateu, né? Eu comecei a conversar com outros colegas, e disse, Nelson, não tem sentido isso, olha só fulano que sofre. E não eram pessoas ruins, só que eu tinha que encontrar alguma coisa, porque eu queria saber por que nós adoecemos. E por que pessoas tão boas sofrem tanto? Né? Onde estaria a justiça desse Deus, se é que ele existe? Né? Eu comecei a pensar dessa forma. E me deparei com vários pacientes que devolveram para mim a minha situação. Alguns que eu cuidava e tudo, e falavam comigo, doutor, me dá um pouco de saúde do senhor. Olha a situação que eu estou, essa mão nunca matou uma formiga, olha a doença que eu tenho. E às vezes doenças autoimunes, complexas, né? Graves, que eu olhava para aquilo, igual vi um paciente com Wegener, que é uma doença, né, que acaba, o indivíduo novo, 18 anos de idade, ele falava, olha a minha mão, é totalmente calejada, a única coisa que eu fiz, eu nunca matei uma formiga, por que eu tenho isso, eu tenho essa lesão, por que eu tenho esse mau hálito, por que eu tenho essas lesões no meu corpo, por que, doutor, por que eu já pedi a Deus. Então você começa a se deparar com uma coisa, a nossa vida, a vida de um psiquiatra no manicômio, vendo as doenças mentais de várias formas. Então é uma coisa enlouquecedora, né, para quem está lá. E aí eu arrumei e me encontrei um espaço de acreditar em Deus com um fenômeno muito interessante. Eu fui num centro espírita, e nesse centro espírita, a Casa do Caminho, fui com um colega, e eu comecei assim, ele voltava do centro, ele tinha um ritual diferente, eu falei, eu queria ir com você. Então eu fui, cheguei na Casa do Caminho, nós chegamos mais cedo, eu sentei, as pessoas foram chegando, e eu comecei a notar que o centro tinha um cheiro de rosa, assim, maravilhoso, né? E eu falei, nossa, que cheiro gostoso, que cheiro bom. E aí uma senhora estava sentada perto de mim, eu falei, não, deve ser ela que tem perfume, esse perfume de velho, assim, costuma ter de rosa, né? Aí eu fui com o nariz assim, bem discreto, mas ela percebeu, ela fez assim, que isso, tá me cheirando? Aí, gente, é tudo verdade isso, né? Vocês estão rindo, mas é tudo verdade. E aí o cheiro de rosa, o cheiro de rosa, o cheiro de rosa, e aí terminou a palestra, agora é o passe. E o João falou comigo, não, você quer tomar o passe? Eu falei, como é que é isso? Não, você vai lá para tomar um. Tá bom. Cheguei lá, sentei, e dá um cheiro de rosa, cheiro de rosa. Falei, aromatizador de ambiente. Bater isso aqui no centro tudo, não é verdade? Esse cheiro de rosa que não sai do meu nariz. E que cheiro gostoso. Aí o João saiu, e aí, Nelson, gostou da palestra? O que você achou do ambiente? Eu falei, João, aonde que compra esse aromatizador? Pra gente colocar na nossa república. Porque eu morava na república com 8 homens. Um saco tudo revirado, cheio de pôster de mulher. Era uma baixaria total. Falei, quem sabe a gente leva esse cheiro de rosas pra lá e melhora o ambiente. Eu falei, que cheiro de rosa, cara? O cheiro de rosa que estava no centro todo. Ele falou, não tem cheiro de rosa. Eu não senti cheiro. Como você não sentiu? Aí ele parou e falou assim, você jura que você sentiu cheiro de rosa? Eu falei, por que vai mentir? Eu falei, Nelson, você vai fazer parte da doutrina espírita de uma forma que você não imagina. Eu venho ao centro espírita, sou de família espírita, eu nunca senti um cheirinho de nada. E como, Luiz, senta aqui perto, você está com Solange ou não? Então senta aqui perto da Muna. Você já salvou a vida dela mesmo no CTI? Ai, se não fosse você, ela não teria casado comigo. Então, os espíritos já providenciando isso. Então, essas questões que eu quero fazer, eu vou fazer uma... A Muna já viu que eu já pus o Luiz na fita. O Luiz é um amigão, cirurgião plástico brilhante da cidade, que cuida do embelezamento. Mas isso não é futilidade? Não, vai uma coisa para você.
Você tem que ser feliz. Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bem-aventurados que choram, os que sofrem, porque serão consolados, mas alegrai-vos. Uma cirurgia plástica muda a história de uma pessoa, tira o complexo de alguém. Uma pessoa mais feliz, ela faz a felicidade dos outros. Você precisa ter isso dentro de você. Aqui começa a nossa palestra. Eu vendo aquele lutador da família Gracie, mais famoso deles, ele agora está com Parkinson, ele perdeu um filho com 18 anos, ele falou, foi um sofrimento absurdo. Assim, eu amava demais meu filho, mas eu fui na última consequência, abandonei as lutas e tudo, e curti aquele luto comigo, porque aquela dor, né? Então, depois disso eu vi que a vida, assim, tudo tem uma razão de ser. Nem tudo que é bom sempre, nem tudo que é... Eu tive uma visão diferente. Agora eu estou com essa doença, falando tremendo, eu entendo que Deus colocou essa doença para mim, e eu consigo participar, organizar campeonatos e tudo mais. Então essa é a minha missão. Está explicado porque ele nunca perdeu uma luta, né? Um cara cerebral. E entender o sofrimento. É isso que está aí, que é o grande... Tem pessoas aqui que eu conheço, alguns com sofrimentos, né? Assim, que nós somos confidentes. E eu não sou só um médico que escuta. Eu também entro nessa questão, né? E realmente você estar doente, ter um sofrimento, você fazer uma leitura e separa os especiais. Depois que fostes iluminados, suportardes combates e aflição. Hebreus 10:32. É isso que nos diz o apóstolo Paulo. Então, essa leitura, porque a vida, ela te coloca nessa situação. E vocês vão ver, porque hoje, o que a doutrina espírita traz diferente? Nós temos um corpo físico, aqui, por sinal bonitinho. Você tem um espírito que está encaixado em você. E tem o perispírito, que é o corpo espiritual. Então, quando eu morro, fica um corpo vaporoso, uma matéria quintessenciada, com todos os órgãos, só que na forma de perispírito. E ele continua a sua viagem. É isso que nos dá a nossa individualidade. Então, nós somos várias personagens com individualidade. Quando eu desencarnar, eu vou me apresentar de que forma? Com essa última aparência que eu tenho, que é a que eu me lembre mais, com a época que eu mais gostava. Vamos supor se eu fui mais feliz com 30 anos, e eu me lembro muito de mim com 30 anos. E aí eu vou apresentar assim. Eu vou apresentar com 64 anos, que é agora a fase que eu estou mais gostando de mim. Então, provavelmente, se eu desencarnar, eu vou ficar com essa aparência no mundo espiritual. Porque tudo é pensamento. Tanto que quando você sonha com a sua mãe que partiu, e um sonho mediúnico, o que é um sonho mediúnico? É um sonho que você sonha, pode passar 10, 20 anos que você não lembra. Porque um outro sonho, um sonho freudiano, ele dura um dia, você esquece. Mas o mediúnico não. Eu estive com a minha mãe. Mas coisa interessante, ela estava mais nova. Estava mais nova, sim, mais nova. E a mamãe tinha mais ou menos 40 anos. Falou uma coisa para mim. Às vezes até um documento que eu estava procurando, ela sabia onde estava. E me dá um recado. Isso acontece. De forma a provar de que existe o espírito. Então, esse perispírito, ele sai do seu corpo físico. Ali guardando tudo de bom e tudo de ruim que você fez. O de bom que te eleva. O de ruim que exige novos reajustes. Então você pode muito bem ter um câncer de pulmão sem ter fumado um cigarro. Por que isso? Porque você trazia manchas no seu perispírito de uma existência passada. Isso é um tipo de um sofrimento inevitável. Vocês concordam comigo que é inevitável? Porque não fez nada para isso. Mas você pode ver uma pessoa, um tabagista crônico, que fuma, e aos 60 anos começa com aquele escaso hemoptóxico, você vai pesquisar, um tumor, um adenocarcinoma.
O que é isso? É sofrimento que evitável? Era, se ele não tivesse fumado. Então, nós vamos balizar aqui nessas questões. Tudo isso porque a doutrina espírita coloca essa questão, é uma pergunta que é feita. O espírito tem um corpo, tem de uma estrutura vaporosa, de uma matéria quintessenciada, e ele retira esse material do globo que ele vive. E ele continua a sua jornada. Se você é suicida, se você dá um tiro na cabeça, pá! O corpo cai, o espírito sai. Ele é imediatamente puxado por vários suicidas. Não por castigo. Tudo tem uma lei de ação e reação. Ele só pode ir por vários suicidas, só por vários suicidas. E lá ele sente uma dor lancinante no cérebro. Ué, mas não, morreu a matéria. O cérebro perispiritual dele foi lesado. Por uma loucura de 100 anos de sofrimento, aonde você revive sem parar a cena, e aonde não existe tempo, e aonde não existe sono. Você não dorme no Vale dos Suicidas. Subrepeticiamente, você vê a cena do crime. E todos que estão lá são extremamente comprometidos com você. Então, isso é uma coisa complexa, e você falar isso na palestra envolve situações de pessoas que têm familiares suicidas, mas eu não posso me negar de falar. Existe não vai para o inferno, existe um momento que o espírito acorda. E aí ele começa toda a sua jornada novamente. Uma série de coisas é colocada em jogo. Os motivos que levaram ele a fazer aquilo. Quais são os motivos? Se ele tinha alguma doença mental, isso tudo é atenuado. Mas o fato é que você tem um perispírito. E esse perispírito, ele leva tudo com ele. Não o machuque, porque ele guarda. Nos estados depressivos, o que a gente vê é um abandono de si mesmo, onde desenvolvemos rancor, raiva, revolta, igual eu já fiquei. Igual eu já tive ideia de suicídio. E é preciso que você saia, porque para você cometer um suicídio, você precisa de 3 coisas. Você precisa de um sofrimento persistente. Você precisa não ter esperança que aquilo vai melhorar. E você precisa ter impulsividade. Eu tive ideia de suicídio. Divaldo Pereira Franco teve ideia de suicídio. Padre Marcelo teve ideia de suicídio. Imagina se o Divaldo tivesse suicidado, se eu tivesse suicidado, e se o Padre Marcelo tivesse suicidado. As repercussões que seriam. Mas ninguém é privado daquela porta estreita. Como eu fiquei doente, não pude vir fazer a palestra que era sobre o que adoecemos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que existe uma estrutura de uma matéria quintessenciada, um corpo eletromagnético, que tem uma densidade muito diferente dessa nossa aqui, e que é um intermediário. Então, você tem o corpo físico. Quando o espírito está aqui dentro do corpo, a gente chama de alma. Então, eu sou uma alma. Quando eu morro, fica o perispírito com o espírito, e ele continua a sua viagem. Ele se você tiver gêmeos univitelinos, vocês têm a mesma célula, a mesma genética, os mesmos genes, o mesmo DNA, pode fazer tudo igual. Mas por que não são iguais? Porque os espíritos são diferentes. E, inclusive, tem gêmeos univitelinos que um é bom caráter e outro é mau caráter. Um é fiel ao esposo, o outro é mulherengo. Isso eu já tive. Mãe me falava no consultório. Doutor, eu posso confiar nele, no outro não dá, ele não presta. Ele só apronta. E o outro é bom. Como se explicar isso? Vestiram a mesma roupinha, foram criados do mesmo jeito, pelos mesmos pais. Então, quer dizer, existe essa diferença. Então, todos nós aqui somos uma individualidade. Atualmente, eu estou nesse corpo. É essa imagem que eu tenho. Mas quando eu desencarnar, eu posso muito bem acessar os outros perispíritos que me formaram, a minha aparência, o meu nariz. Inclusive, você pode mudar através da cirurgia plástica. Não é verdade? Eu mesmo sou vítima disso. Meu nariz não era legal. Aí eu operei meu nariz, que não é bonitinho. A minha sobrancelha estava caída. Eu fui no Luiz Damásio.
enquanto uns 4 meses, olha que meu olhinho ficou aberto. Nossa, fiquei muito mais feliz. Tudo que você fizer para você ficar feliz é importante. Se eu estou aqui hoje cheio de energia para dar, é porque eu não mais estou naquela depressão que passei. Porque senão eu não estaria aqui. Então o teu autocuidado, o zelo próprio, cuidar de você, cuidado, não ficar com raiva excessiva, não fica, não perde noite de sono, não investe em coisas que você não dá conta, cuidado com dívidas, cuidado com mexer com gente que não pode, andar com gente que não presta, usar drogas, cuidado, isso tudo leva você, isso tudo tem consequência, ação e reação, é sempre assim, sempre. Então, onde passa aqui? Ali, ó, Onde passa? Agora vou ver se acerta. Para cima primeiro, como que é aqui? Deixa eu ver. Não, aqui é a luz. Isso. A gente começa com isso, com essa reflexão. Sem fazer disso um pensamento mórbido, todos os dias precisamos pensar na transitoriedade da vida sobre este mundo. Concordam comigo? Todos nós aqui vamos morrer? Legal, né? É legal. Somos todos iguais. A morte é triste? É. O pai que enterra um filho. Uma dor sem nome. Descomunal. Chico Xavier mesmo dizia, só os espíritos para confortar eu não tenho, só tenho minhas lágrimas. Isso é muito difícil. Mas a morte, como sinal da gente, não precisa querer se matar, igual eu fiquei naquela época, queria morrer, depois queria me matar. Como o Givaldo ficou, como o padre Marcelo, por causa de uma depressão que tiveram. Você vai morrer, calma. Não precisa, porque a gente oscila e a gente muda completamente diferente do... Eu adoro a vida hoje, porque eu estou bem. Então, quando que eu não estava legal, que eu ia no psicólogo para bater um papo com ele, eu passava ali no Resende Shopping, então eu passava bem perto, porque eu falava, de repente alguém me empurra aqui. Olha que pensamento mórbido. Agora que eu fiquei bom, eu passo lá encostado na parede. Eu falei, bem, tem um maluco que me empurra aqui. Impressionante como você muda. Você muda completamente. Então você sai, né? Você tem foto minha. Se eu fizer aqui uma cara assim, ó, é diferente. Agora se eu ficar assim, mudou. O pensamento muda. Tudo é pensamento. Tudo. O mundo espiritual é todo pensamento. Nós somos tanto pensamentos. Aqui tem uma série de emissões mentais. Algumas coisas eu queria falar. Outras já mudou tudo. Emissões mentais de você influenciando junto com os espíritos que estão aqui. Né? Então é sempre assim. Então tem as doenças inevitáveis e as doenças evitáveis. O próprio nome já diz. Né? As doenças que são inevitáveis, elas vêm para você. Determinadas doenças autoimunes, determinados tumores. Tem também doenças autoimunes que poderiam ser evitadas. Sim, a grande maioria das doenças autoimunes, elas estão linkadas com o sistema imunológico e sistema límbico das emoções. É muito comum a fibromialgia, a artrite reumatoide, o lúpus em pacientes que são extremamente controladores e têm um padrão comportamental, vamos dizer assim, que ele se agride. Porque a doença autoimune, o que é? Os seus anticorpos agridem você mesmo. Então existe um descontentamento. Quando eu estava com depressão, me apresentou uma psoríase que eu descamava aqui. O que é aquilo? É uma doença autoimune. É você não estar gostando de você. Então a gente tem que batalhar para sempre, para esse tempo. É muito difícil a gente chegar aqui. Vocês não imaginam como é difícil a gente encarnar. E a gente fica encarnado aqui no máximo, quantos? 100 anos? Mais ou menos agora. Eu, como geriatra, a gente estendeu mais a qualidade, a capacidade de viver aqui, mas não atenuamos a questão do sofrimento. E no mundo espiritual? Entre 250 e 300 anos nós permanecemos lá. Quem disse? André Luiz. E tem que ter, porque senão nós ficávamos assim, né? Se o seu avô está descendo, você está subindo. Não adianta. A hora que você voltar lá, você vai encontrar com 300 anos, de tempo terreno, você encontra com o seu avô, às vezes o bisavô, o pai, a mãe, porque a gente precisa reencontrar.
em espírito. E um olhar para o outro e falar, bonito, hein? Bonito, né? O que você fez, hein? Agora fiquei sabendo de tudo. E principalmente as relações marido e mulher, né? Que são relações complicadas, né? Que você jura de pé junto que nunca fez nada, chega lá discutindo você, você não esperava isso de você, pelo amor de Deus, e vem tudo. Então, essas doenças inevitáveis são aquelas que você não pode fazer nada e você tem. São esses grandes dramas que você vê uma pessoa tão boa e ela tem um problema. São resgates de vidas passadas. São resgates. Aquele perispírito ficou manchado lá atrás. Ele reencarna, né? Nasce no neném. Assim a gente explica as criancinhas. É isso que me deixava com drama lá na pediatria ou na oncologia. Você vê aquelas criancinhas com um tumor de cabeça e pescoço, com cirurgias que tinha que fazer, os colegas faziam, tiravam metade do palato, de tudo. Luiz fez muita cirurgia dessa natureza. Então, inclusive, uma que ele fez, que foi brilhante, e que ela foi, a genitora quis matar o neném, enfiou uma agulha, e essa agulha provocou uma necrose. Eu sei que nasceu o neném com aquela deformidade, e um amigo aí fez milagre lá, com a maior paciência, onde ele nada recebeu muito, você pode ter certeza, né? Recuperou, e a hora que ela estava um casal, aí que a gente tem que entender a condição que a gente fala da homossexualidade, dobre a sua língua. Um casal, duas mulheres, foram e pegaram ela, adotaram, e ele mostrou foto dela, linda, assim, linda do espírito, né? Que era judiadinha e tudo, mas elas com a maior felicidade com ela na praia. Então, não julgar ninguém. A única coisa que tem que julgar é nosso aspecto da nossa moral de integridade. Não importa, como diz o espírito de Emmanuel, raríssimos são os espíritos que passaram por essa vida com a conduta sexual irretocável. Então, vamos compreender os nossos irmãos homossexuais. Exigir deles que tenham o quê? Integridade moral, como exige do hétero, que é a mesma coisa. E às vezes tem um coração muito mais generoso. Assim são os filhos que são gays, que cuidam da sua mãe, com um jeito, assim, que a gente fica, vamos ver quanto amor que existe, até por ela entender ele. E fala, não tem importância, eu gosto de você do jeito que você é. Não tem importância você ser gay. Né? E cria aquele amor, e quando ela vai embora, tem os quatro que vêm comigo, eles não têm nada, só vêm para conviver comigo um pouco, para matar a saudade dela, porque a mãe gostava muito de mim, me abraça, chora, 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 saudade da mãe. Então, são coisas que a gente tem que ver e não ter julgamento de nada, que nós não estamos aqui para isso. A homossexualidade é uma porta estreita. Guardem isso para vocês, não é fácil. Não é fácil. A homossexualidade é uma porta estreita. Lucas 13:24, porfiai pela porta estreita. A heterossexualidade é muito mais fácil, muito mais simples. Então, qual a conclusão que a gente chega? Quando um homossexual brilha, ele brilha demais. Quando ele é fiel, tem princípios, valores. Todas as vezes é assim para nós aqui. Quando nascemos num berço difícil, com grande dificuldade, por causa disso que bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque serão consolados. As pessoas mais especiais de qualquer religião são aquelas que sofrem. São aquelas que não pregam tanto e procuram seguir a caminhada. São os entendidos, verdadeiramente. E as doenças evitáveis são aquelas que a gente pode mudar de acordo com o nosso comportamento. A gente pode evitar. Então são essas duas coisas. Qual doença que eu tive? A última vez que eu não vim da palestra foi por causa de uma doença inevitável. Eu contraí um vírus, eu estava trabalhando tudo direitinho, eu não fiz nada para ter aquilo que tive. Né? E aí as coisas acontecem com a gente, não é verdade? O Criador não pune e nem premia. Você não tem sorte, nem azar. Você tem aquilo que você está marcado. Ah, então é predestinado? Meu amigo, existe um livro. Os capítulos e os enunciados estão lá. Cada folha é você que escreve.
Então você veio aqui para perder, Kardec fala isso, o Espírito de Verdade. Você veio aqui para perder um braço, tamanhas atrocidades que você fez no tempo da escravidão. Ou em Roma, torturando. E você chega aqui e perde apenas um dedo. Tamanho o amor que você se envolveu com aqueles os mais necessitados. Então a história pode sempre mudar. A atitude de amor verdadeiro cobre uma imensidão de pecados. Então se você fez um aborto, que é uma coisa terrível, tem consequências? Claro que tem, às vezes dramáticas, mas Deus não tem sintonia com a escuridão. Deus tem sintonia com a luz. Então você vai adotar. Você vai adotar. E se você é lourinha do olho verde, adota um pretinho. Adota. Que ninguém quer. Vai te dar um trabalho danado. Agradece ele todo dia. Ele está te dando a oportunidade de você resgatar. Foi assim com uma paciente que eu falei com ela um belo dia. Ela passou do outro lado da rua com um pretinho, mas um pretinho mesmo, lindo ele, sabe? Assim, cara de levado, né? Ela falou, doutor, o que o senhor arrumou para mim? Eu falei, nossa, que maravilha! Vida de renúncia, mas saudou o pecado. Saudou o pecado. Nada de ficar, meu Deus, o que eu fiz? Às vezes um cirurgião, né, numa cirurgia não vai bem e tudo, e ele acontece alguma coisa, fica destruído. A gente que é médico, a gente sabe. Sofrimento sem fim. E ele tem que encarar. Ali é prova para ele. Porque ela já estava no circuito de fazer a passagem, mas passou na mão dele para ele tirar aprendizado e passar seu médico com muito mais dignidade e amor. Então as coisas são entrelaçadas. Vocês estão entendendo? Que não existe ninguém é coitadinho e ninguém tem muita coisa. Não. Tudo seu é passageiro. Tudo. Passa. E os valores. Eu vi ontem uma entrevista do Bon Jovi, e que eu gosto muito dele, do conjunto de rock. Então, ele estava falando na entrevista que ele, com 22 anos de idade, ele enchia todos os estádios, foi considerado o homem mais bonito e mais sexy, não só o mais bonito, né? E ele falou, então naquela época, eu, né, bilionário, casado com a minha mulher, eu tinha uma mansão enorme em Malibu, e todo final de semana estavam as pessoas mais interesseiras e mais bonitas na minha sala. E eu chamei a Doroteia, que é a esposa dele, e falou, isso não vai dar certo. Eu quero continuar com você porque eu sei que você me ama. Claro que eu já aprontei. Isso não se discute. Um homem nessa condição, fica difícil, né? Mas eu quero mudar isso. Mas aí ele não estava com 22, estava com 32 anos. Eu coloquei aqui. E aí ele muda, e aí ela estava esperando, ela tinha 2 filhos, engravidou com mais 2, tem 4. E aí o cara perguntou, o que faz você e Doroteia? Você é um homem bilionário que tem 420 milhões de dólares. Né? E ele se envolve com questões sociais, ajuda, enfim, e é fiel à esposa. Ele, tudo bem que lá no início pode não ter sido, realmente era muito difícil, né? Mas ele tem a consciência de quê? De que ela o ama. Ele falou, ela começou a me paquerar quando eu fazia cover no primário. Então eu me casei com uma mulher que me ama, eu tenho certeza do meu amor por ela. E hoje eu vejo quanto eu fiz a escolha certa. Porque eu tenho paz. E é isso. A paz é fundamental para a gente ter saúde. Guardem isso para vocês. E a gente vai ver. Todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Então, aqui eu posso ter uma trajetória que eu posso mudar já nessa vida. Por exemplo, vou colocando os exemplos para vocês entenderem. Na minha juventude, eu bebia muito álcool. Álcool, aquela coisa, né? Aquela coisa. E aí eu comecei com a dor no pâncreas, fiz uma pancreatite, cronificou, não tem cura. E essa doença é terrível. De 10 morre 9. Então, o que aconteceu? Eu parei de beber. Nossa, como eu chorei. Nossa, que graça tem a vida.
né? Eu já chegava sexta-feira, eu já comprava, eu tomava até Nato Nobles, uísque de alta qualidade, né? Drures. Era assim uma coisa absurda, né? Eu achava no supermercado, já comprava, já começava a beber na sexta, só parava no domingo e, amanhã segunda-feira, tem que atender paciente, ir lá para a Santa Casa. Ou seja, um lixo humano, não servia para nada. Isso não era um médico, né? Era um cara que estava, aí vem a doença me tirou, eu fiquei super revoltado e graças a essa doença eu não posso comer nem bombom com licor. Não posso. Outro dia eu tive febre e tudo, aí comecei a tomar Novalgina, minha barriga começou a distender, eu falei, o que é isso? Aí fui ver na forma da Novalgina tem macrogol, que é um tipo de álcool por ligação cruzada, ativou a pancreatite minha, eu falei, nossa, meu Deus, que castigo é esse? Pois é, para limitar mesmo. Foi me dada uma condição, ou você está liquidado. Ou você não vai. Então eu parei, casei, me tornei espírita e a vida foi. Então, graças ao sofrimento, eu me transformei no que eu sou hoje. Hoje sim, eu sou médico, tenho credibilidade, eu faço palestra também, com a mesma vibração que eu faço aqui, eu faço para o meio médico. Eu amo tudo que eu faço. Hoje eu passei a manhã estudando para vir aqui. Eu me preparo com qualquer palestra médica que eu for fazer. Aqui é um lugar de muita responsabilidade para vocês, para mim, né? Então aí a gente recortando, né? O espírito, né? Você aqui tem o corpo físico com seus órgãos, que é esse que está aqui. E aí você vem aqui, ele também está transparente, mas toda a sua representatividade corporal existe no corpo perispiritual. Então tudo fica marcado aí. As nossas manchas que trazemos em nosso espírito não saem com cânticos e louvores, mas sim no tanque de lágrimas de nossas dores. Ramatiz, duro, né? Mas verdadeiro. Verdadeiro. E não se faça de vítima. Ninguém é coitadinho. Ninguém é coitadinho. Cabe a você ter compaixão com todos. Ninguém é coitadinho, seja na doença física, seja igual aqui em Resende, esses mendigos aí, são todos meus amigos. Alguns me chamam de papai, né? Me chamam, aonde está? Eu ajudo. Teve outro dia que brigou com a namorada, eu subindo, ali, chega ele, com catinga de maconha, doutor, o que ela fez comigo não se faz. Eu falei, não, meu filho, é assim mesmo. O que houve? Não, porque me traíram, doutor. Eu falei, não, porque eu não gostava de você, então melhor acabar agora. Porque agora você vai fazer uma besteira com ela, não sei o que, aí depois o porteiro falou, doutor, você estava fazendo terapia com aquele... Eu estava com a crise existencial, tinha levado um chifre. Na verdade, é um ser humano, como qualquer outro. Mas ele não está ali à toa. Eu saindo do prédio outro dia, ele falou, doutor, poxa, me arruma aí uma grana para eu comprar uma caixinha de bombom para vender, fazer um... Ele usa crack também. Eu falei, quanto custava? Custa uns 25 reais. Eu enfiei a mão, falei, só tem 50. Eu falei, então eu vou te dar, você compra e dá os 25 aqui pro porteiro para me devolver depois. Já era. Não cria expectativas que não sejam viáveis. Aprenda isso. Jesus diz assim, atenção, eu vos enviei como cordeiro no meio de lobos. Portanto, tem a prudência de uma serpente e a mansidão de uma pomba. Então, com determinadas pessoas, você tem que ser serpente. Não é picar, mas é olhar. Né? Então, eu não posso abrir a guarda para ele. Estou sem conversar com ele, isso está sendo castigo dele. Ele passou, pai, eu passo direto, ele fica olhando para mim. Né? Mas vai ter um momento que eu falo, você precisava fazer isso? Você precisava fazer isso? Por causa disso que você está aí. Né? Mas, sem ficar com raiva, eu volto a conversar com ele. A minha vontade é pedir os 25 reais para ele. Agora você vai arrumar os 25 reais para mim. Mas é demais. Então, a situação de harmonia entre as funções da alma, pele, espírito e corpo, isso realmente é saúde. Né? Então, quando você está nessa harmonia, então você pode ter uma pessoa com o nariz entupido, revoltado, porque não é bom ficar com o nariz entupido, atrapalha o seu sono, fragmenta o seu sono. Fragmentando o seu sono, você deixa de ter sono N3 e REM. Com isso, sono imunoprotetor, você permanece, continua gripada e tem problemas de saúde.
Então, ficar com o nariz entupido é ruim, mas não precisa você ficar reclamando de todos. E tem gente com câncer com metástase que não reclama. Quem que é o doente? É o que está com o nariz entupido. Porque é difícil. Essa brandura, ela só vem de um espírito galgado, de muita caminhada, árdua. Então, eu estou tentando falar para vocês uma coisa que o Nicodemos, que eu estou falando aqui de coisas celestes, você concorda comigo? Que eu estou falando aqui de perispírito, é uma conversa difícil. Então, o Nicodemos, que ele e José de Arimateia eram os únicos dois que prestavam naquele sinédrio judaico. Se vocês querem saber como é que é, assiste o filme Paixão de Cristo e vocês vão ver como é que o sinédrio judaico era. E por que foram eles que mataram Jesus. Tramaram tudo. Colocaram Pilatos lá. O Pilatos, resolveu daquela forma, como muita gente faz. Lava as mãos. Nunca lava as mãos, viu? Nada disso. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Ah, não. Para mim, sempre existe o menos ruim. E você é responsável. Cada intenção sua, consciência marca. Sempre existe o menos ruim. O filme Escolha de Sofia, o personagem de Meryl Streep tem que escolher qual filho que vai morrer. Então não se justifica num voto, qualquer coisa. Não. Quem que é o síndico do seu prédio? Fulano e fulano. Quem que é o menos ruim? Você não pode deixar de votar. De jeito nenhum. É um compromisso que a gente tem. Então, nesse dia, o Nicodemos foi estar com Jesus. E ele falou, mas eu sei que você é filho de Deus. E eu vim aqui para conversar com você sobre essas coisas. Aí ele fala, Nicodemos, você não verá o reino de Deus se você não nascer de novo. E o Nicodemos fala, mas como que eu posso, eu velho, do jeito que eu estou, entrar dentro do útero da minha mãe novamente? E ele falou, Nicodemos, é sábio do Sinédrio e não me entendes? Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Isso foi muito difícil, porque ele ali dá uma pincelada na questão do nascer de novo. Aí tem gente que vai, não, doutor, na Bíblia está escrito que nessa vida só se vive uma vez. Sim, só se vive uma vez. Nessa vida. Eu só vou viver essa vez aqui agora. Né? Não vou viver mais vezes eu aqui. Mas em outras encarnações, em outras situações, com certeza. Então, é só para aqui testificar, comprovar que é difícil falar de coisas que não podem ser pesadas, medidas, né? É essa a minha dificuldade com meus colegas ateus, que eu represento muito, classe da qual eu fazia parte. Então, hoje, na medicina, na ciência, eu sou um homem de ciência. Eu não estou falando porque eu quero... Não, porque eu tenho um diploma da Universidade Federal de Juiz de Fora de Medicina. Eu me formei. Então, eu sou um homem de ciência. Né? E o que acontece é que a gente é bem dividido. Tipo, assim, 55 são descrentes e 45 acreditam em Deus. Inclusive, gente que ganhou o prêmio Nobel. Então, a briga, não é fácil, não. Não é assim, 90% e 10%, não. Tem uma lógica. O nada não surgiu do nada. Você tem que ter 2 neurônios que entendem isso. A matéria surgiu de algo que não é matéria. E a pergunta primeiro do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Ou melhor, ele fala, na consciência. Realmente, é na sua consciência. Mas ele pergunta, o que é Deus? É a primeira pergunta. Ele responde, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o incriador. Seu cérebro não tem condição de entender isso. Mas é mais lógico você pensar que o nada surgiu do nada. Imagina lá no universo, tudo acontecendo e tudo está perfeitamente do jeito que tem que ser. Existe um sistema diretor nesse universo. Vocês podem ter certeza disso. A vida vai continuar, essa reunião nossa aqui está marcada nas nossas vidas. Eu hoje, como palestrante, vocês ouvintes, coisas que vocês precisavam ouvir. Que vão mudar muita coisa na vida de vocês, na minha também. E quando a gente desencarnar, eu estou olhando para a cara de cada um e que a gente vai encontrar. Não, eu quero dizer, nós vamos no mesmo lugar. Mas um oi, né? Você, tudo bem? Você lembra, então, eu estava lá, depois foi tão legal, agora a gente está aqui. Pois é, assim mesmo. Então, doenças inevitáveis, aquelas que vêm para a gente num sofrimento inenarrável,
e que o Espírito de Emmanuel coloca. Os problemas que nos pesam nos ombros todos os dias e que só o tempo consegue solucionar, constituem o preço da nossa libertação. Vocês entenderam? Aquela doença autoimune gravíssima, que não responde à corticoterapia, a imunossupressores, aos remédios, aos imunobiológicos, aos remédios modificadores de doença, não se consegue. Elas terminam com complicações, quando é o lúpus, a infecção, a pneumonia, a insuficiência renal, o paciente vem a óbito. Ou não, ele melhora repentinamente. Só o tempo soluciona. Aquele filho que só te dá trabalho, que apronta sem parar, mexe só com coisa que não deve. É uma cruz que você carrega. É o filho que você ama, mas não é o filho que você queria ter. É o filho que eu amo, mas é o filho que amarga a minha vida. Tem um jeito? Tem. O tempo. Ou cai a ficha dele, ou ele numa emboscada, ele é eliminado por traficantes. A vida continua. Temos que entender isso. Assim, a vida é cruel em determinadas coisas. Nós precisamos entender, senão nós ficamos numa história da carochinha que ninguém acredita. Que ninguém acredita. É preciso desvendar. Tudo pode acontecer com todos nós aqui. Isso não é para ser pessimista. E não sofrer por antecipação, como diz Jesus. Né? Ele diz, não vos angustieis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Está lá em Mateus 6,24, me parece. Estou da minha Bíblia pra caramba, hein? Portanto, eu vim para cá, aqui, ó, a Bíblia, a parte de psicologia que eu li hoje e Allan Kardec. São as coisas que eu acredito. Então, eu estou embasado nessas coisas. Então, não tem conflito dentro de mim. Porque o problema todo é quando a gente faz uma escolha. E você, fazendo uma escolha, você se abdica de todas as outras coisas. E você segue o seu caminho. Qualquer um que não tomar a sua cruz e que não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Jesus, tá jeito? Ele não falou isso? De que jeito que ele morreu? Hein, gente? Jesus morreu onde? Na cruz. No meio de quê? Quem que estava do lado do outro? Dois ladrões. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Sentindo o bafo dos animais. Tão gostoso que o aqueceu. E despediu-se do mundo dessa forma. O espírito mais elevado que pisou nessa terra. Por que Jesus, gente, é diferente de Buda, de Confúcio, José? É diferente por causa da cruz. Cruz. O que dignifica você não com um problema com o filho é teu exemplo, teu amor e teu diálogo. Pode certeza. Pode certeza. Se você dá o exemplo, você fala, cara, vamos conversar nós dois aqui. Que é? Qual é a sua? Vamos conversar duro agora, já que você está assim desse jeito. Como que eu sou com você? Vamos conversar de homem para homem. Às vezes precisa ter essa conversa. Olha a história do seu pai, olha quem é. Eu tenho um filho que não é meu biológico. Se fosse meu, a gente não se amava tanto. Mas foi educado desde novinho. E me viu fazer caridade desde novinho. Desde novinho ele sabe que nós estamos aqui por um tempo que a gente precisa ajudar os mais necessitados. Então você não pode acumular coisa para você, não. Ficar rico. O que você vai fazer com tanta coisa? É diferente de você ter economia, de você ter responsabilidade com o seu dinheiro, de juntar as suas coisinhas. É muito bom e prazeroso, com trabalho digno e honesto. Mas não ajunta as suas coisas, não fica acumulando escrituras para você deixar para um outro que nem é o seu maior castigo. Você não vai levar nada daqui. Então, a cruz. Se o inevitável acontece, esse quadro tem lá no meu consultório, que já viu, é o primeiro quadro de Pablo Picasso, 1897, em Luiz, esse quadro demais. Porque olha só, aqui o médico, aqui ficou meio distorcido, mas o médico parece um Abraham Lincoln, né? Ele é magrinho, com, assim,
A única coisa que ele pode fazer é tirar o pulso dela. A mãozinha dela aqui está cianótica. Ela tem tuberculose, uma doença incurável na época. A irmã de caridade está com leve sorriso, com a coisa que ela mais ama nos braços. A casa é pobre. Aqui a água da chuva, aqui, ó, entra por aqui. E ele está magrinho também. Olha os calços dele, me estou juntando. Os ossos aparentes. É uma pessoa dedicada. Ele não abandona o paciente. A única coisa é olhar o pulso. Mas ele está ali. E a irmã de caridade está ali. Com a coisa que ela mais ama no colo. E ela moribunda, doente grave, com cianose de extremidades. Ela não vai suportar. Ela vai morrer. Mas ela vai se purificar. Não há problema. Não há problema. Então, amarguras e lágrimas às vezes acontecem. E tem as doenças evitáveis. Então, a questão das drogas. Você não pode, de maneira alguma, aceitar as drogas ou liberar as drogas. A Federação Espírita do Brasil não permite isso. A maior causa de suicídio e o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 14 a 26 anos são as doenças mentais e o uso e abuso de drogas. Nós temos que entender que nós temos 70 milhões de doentes mentais no Brasil. Que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E fica em segundo lugar na depressão. Só perde para os Estados Unidos. Visto que liberando a maconha, que é a droga que causa mais esquizofrenia no mundo, principalmente a maconha sendo fumada quando a pessoa é jovem, porque nós temos a nossa árvore que cresce do cérebro, precisa ter a poda neuronal para ela ficar bonita, igual a árvore. Você não vê quando você poda e depois ela vem mais forte? A maconha impede a poda neuronal dos jovens. E com isso ficam sinapses antigas, retardo, dificuldade psicomotora, e enfim, aquela coisa. Você vai conversar com o jovem, só, pode, não, é uma falsa calma. Uma falsa calma. Você sabe quanto que o SUS paga? Fiquei sabendo disso hoje, uma consulta psiquiátrica no SUS, para o médico? R$10. O que você acha que vai acontecer? Como que a gente vai dar conta de tanta loucura? Enquanto no particular, um psiquiatra é 800, 600, 1.000. Então, quer dizer, vão deixar os pobres enlouquecidos. A doença mais triste que existe no mundo é a esquizofrenia. Eu tenho um irmão adotivo com esquizofrenia. Não tem coisa... A morte, muito... Um pai que perdeu um filho, outro com esquizofrenia, por causa de droga. Na faculdade de medicina saiu. Falei, doutor, minha vida acabou. O outro que morreu foi embora, doutor. Eu sofro muito mais por esse. Eu tenho 40 anos. Ele tem 20. Como é que vai ser? Ele falou, agora chegou aqui esses risos imotivados. Às vezes ri. Não para de rir, depois chora. A mãe me largou, doutor. Ficou ele comigo. E tudo porque ele era normal, doutor, mas foi para uma faculdade federal e lá ele começou a fumar essa maconha. Então nós precisamos entender. O Antônio, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio, agora eu esqueci o segundo nome dele, ele foi e pediu, pelo amor de Deus, no Senado. Vocês não liberam isso. Vão acabar com os nossos jovens. Vocês não fazem isso. Não pode acontecer isso. Porque vai atingir os jovens em cheios. Nós já temos ansiedade demais neles. A cannabis vai ser o gatilho que precisa para ir para a esquizofrenia. Então nós precisamos entender. E isso não é posicionamento político, é falta de amor se você deixar. Será que você não tem um filho, um neto? Você sabe o que é um esquizofrênico? Eu sei. É um discurso ilógico, sabe? Um discurso que não tem pé, não tem cabeça. E você vai fazer o quê? Você vai bater? E tem gritos, tem agressão, pega a faca e vem em cima. Porque o que acontece com o esquizofrênico às vezes? Aí a questão espiritual. Aparece o núcleo do psiquismo. Pessoa que no passado teve problemas,
e daquelas os agravantes que foram feitos, nascem e têm esquizofrenia, e aquele pai que está ali não era o pai dele. Na vida passada era o inimigo. E ele vai em cima do pai, e o pai fala, doutor, quando eu tinha 4 aninhos, dava tchauzinho para mim, eu amava ele tanto que agora ele fala, cala a boca, vou acabar com você. O que é isso, doutor? O que é isso, doutor? Como que vive assim, doutor? Faz alguma coisa, olha aí, olha como é que ele está. E a gente tem que passar por isso. Aí ninguém que... E tal, o pessoal do Leblon... Pelo amor de Deus, gente, isso não é política. É falta de amor ao outro. Se você quer fumar maconha mais velho, o problema é seu. Com 30 anos, vai. Você já fez o seu desenvolvimento neuronal. Com as consequências que tem. Você sempre vai ser muito mal acompanhado. Se você vir aqui, ó. Aqui, ó. Olha quem está com ele. Gente boa, né? Boa também. Gente finíssima. Porque quando a gente desencarna, a gente vai para o mundo espiritual. Mas, se você é um fumante de maconha, e você não, você que tem vontade, meu amigo, seu perispírito quer, e por ignorância e por teimosia, muitas das vezes você mantém-se na crosta, e você se aproxima daquele que usa. Por causa disso, quem vai cheirar pó? Se você colocar uma garrafa de uísque num pacote, cheira tudo, a noite inteira. Meus pacientes, eu tenho vários dependentes químicos, porque são assessorados, não cheiram, não fumam sozinho, fumam acompanhado. Se você toma um chopinho e tudo, mas se você tomou bem a garrafa de uísque igual eu tomava, uma garrafa, eu não bebia sozinho, eu bebia acompanhado, é óbvio. E aí a gente vê a questão de quando a gente fica nervoso, né? Você tem o seu sistema nervoso de raiva, pode ser de ciúme, de ódio, de inveja, todas essas emoções são regidas, porque você tem um sistema, chama Sistema Nervoso Autônomo, e ele é composto por simpático e parasimpático. O simpático é o vermelho, agora está chamando antipático, ele provoca tudo de ruim em você. Seu coração acelera, você fica com sudorese fria, você fica preparado para lutar ou fugir, o olho é regalado, o coração fica disparado e o intestino para. Você quando está com raiva, você não come nada, não tem fome nenhuma. Você já notou isso? Já? Você está comendo, aí te dá uma notícia ruim, você já viu o que você faz? Não quero comer mais não. É a descarga do simpático. O outro é o simpático, é o azulzinho. Esse, ele te acalma. Existe uma desregulação sempre do sistema nervoso para o simpático. Então aqui no seu cérebro tem uma estrutura de 4 gramas chamada hipotálamo. É o quartel-general das suas emoções. Funciona com a sua vontade? Não. Funciona com as suas emoções. Então você não fala assim, eu quero que meu coração bate 62 por hora. Não vai. Não vai. Você olha uma pessoa, você diz, nossa, que pessoa boa, de família boa. Ah, eu vou me apaixonar por ela e vou me casar com ela. Você consegue amar uma pessoa só porque você quer? Aí tem uma coisa ruim. Ah, não, mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Sabe, doutor, mexe comigo, eu vejo uma coisa, todo mundo, nossa, meu Deus, eu fico, filha, mas não, doutor, não, então vai. Aí depois aquela história, né? Aquele choramingo. Volto para casa com um filho, né? E aquela novela triste, por escolhas feitas de uma forma equivocada, que não vamos julgar, mas o que acontece? Houve um desequilíbrio e a pessoa foi dominada pela paixão. E a paixão vela os seus olhos. E você sente uma atração incrível por aquela pessoa. E passados os anos, a paixão começa a diminuir, a sua próstata começa a crescer. E aí começa a vir o desinteresse. E aí aparece a máscara. E caem as coisas. E aí você vê aonde você enfiou. Essa é a verdade da nossa vida. Então tudo na vida você precisa ter calma. Às vezes só vem com maturidade. Na grande maioria das vezes. Os encontros afetivos sexuais são os nossos grandes dramas, junto com a questão financeira. Tem 2 estressores. Se você falar que está tendo uma briga lá fora, eu falo para você, dinheiro ou sexo. Uma das 2 coisas. Ou a combinação das 2. Porque é coisa da matéria. E que você tem que se resolver. Dinheiro é muito importante. Vaidade também é importante. Como fazer. Mas isso tem que ser uma coisa que te equilibra. Não que te deixe você com um parasimpático. Olha para mim, eu estou fazendo essa palestra.
Como é que eu estou? Estou meio pálido, coração disparado. A mão está quentinha ou está suando e fria? Suando e fria. Pura adrenalina e cortisol. Puro. É isso que eu estou tendo aqui agora. Para agora, eu preciso ter isso. Daqui a pouco vou terminar, a gente vai confraternizar e tudo. Vou chegar em casa, comer um pratão desse tamanho, que eu adoro jantar, né? E depois dar uma caminhadinha ali no Beira-Rio. E aí, o parasimpático começa. A minha frequência cardíaca cai. Tum-tá. O olhinho dá uma pesada. Começa a digestão. Ai, que soninho. Que vontade de dormir. E você vai e dorme. Isso que tem que acontecer. Agora imagine se eu continuasse nesse pique. Eu termino a palestra, continuo do mesmo jeito, falando. Chego em casa, brigo com a Mona, não sei o que, não como, não sei o que, não durmo. Acabou. Eu vou fazer uma palestra por ano. Eu tenho que desativar o meu simpático. Então aprendam isso. Vocês têm que aprender isso. Aqui só para a questão dos colegas médicos, é uma separata médica que fala exatamente da psiconeuroimunologia, a relação entre o sistema nervoso, o sistema imunológico, né? E aí falando com a vida de vindo, isso é de 1981, do Adler. Quando eu li isso aí, eu falei, nossa, que coisa... Então quer dizer que as nossas emoções comandam todo o nosso sistema. Sim, exatamente. Muitas das vezes, o câncer é uma depressão embutida, tá? Ou uma contrariedade embutida. Tanto que dá em pessoas mais velhas. Quando o câncer acontece nos novinhos e tudo, o que é isso? É uma doença inevitável. É aquela doença que veio, ele já trouxe em tenridade, já nasce com aquele tumor. E quando você está mais velho, um câncer, às vezes um câncer pode ser evitado. Você separando uma pessoa que está te fazendo mal, por exemplo. Não estou mandando todo mundo separar aqui não, inclusive eu estou casado até hoje. Não é isso, eu estou dizendo o seguinte, não pode você viver contrariado. Não dá. Né? Também não pode se separar à toa. Tem que entender como é que é, porque poxa, é difícil encontrar alguém assim. Então, o doutor aqui, que é o cara que mais entende de doença autoimune, esse cara lá de Israel, isso, doutor Schoffel, ele fala, tudo é autoimune até que se prove o contrário. Ou seja, tudo é um processo de reação do seu sistema emocional com o seu sistema límbico e a questão dos anticorpos, tudo. Gripe, câncer, a Covid que complica. Por que tem gente que complicou como eu? É sistema imunológico. Eu tenho receptor para complicar. O outro não tem. O outro foi velhinho lá comigo, com DPOC, não sei o quê. Passou Covid para mim, ele ficou bom, eu quase morri. O que aconteceu? Ele depois, doutor, orei muito, senhor, Deus me livre, isso parece forte, mas isso ficou fraco, né? Pois é. Eu tive só uma febrinha só. Para mim foi igual aquele presidente falou, foi uma gripinha. Eu falei, eu quase morri. Ainda peguei dele, né? Então, são essas condutas S, né? De serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina, que é o hormônio da paz. Sexo? Sim. Sexo é grande força motivacional. Se você tiver de forma equilibrada, é maravilhoso. Mas não tenha ele de forma desequilibrada. É preferível não ter? Preferível não ter. Preferível ser irmã de caridade nunca, e viver em paz, igual o Chico Xavier também. Se for mexer com isso para ser tormento, fica quieto. Eu falo sempre com paciente minha. Também, eu falo, não, fica sozinha, melhor. Sempre que você arruma alguém, é uma complicação, melhor ficar sozinha. Você vai ver, porque... É verdade. A gente tem que entender que é a paz que é o segredo de tudo. Né? Enquanto, porque quando você tem a ativação simpática, aquela que eu falei para vocês, você despeja cortisol e adrenalina. Cortisol é corrosivo, é o hormônio do estresse. Então, enquanto as condutas R, de ressentimento, raiva, rancor, reprovação, repressão, resistência, facilita a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. O outro acalma a tranquilidade, o sistema colinérgico, ele te acalma. Então, pessoas que aprendem a meditar
Então, os orientais, por que eles vivem tão mais felizes? Porque eles sabem desligar esse sistema deles. E a amígdala cerebral, um órgão pequenininho, uma ervilha que você tem de cada lado do seu cérebro, é que dispara o medo. Eles conseguem desligar o medo na prática meditativa. Eles fazem isso. Fazem cirurgia sem receber anestesia. Eles desligam o tálamo, que é onde passa toda a sua captação neurosensorial. Eles vão lá, desligam o tálamo, pode abrir a barriga dele, mexer no peritônio, fazer tudo. Com gente vendo. Coisa impressionante. Teve um que fez uma coisa mais horrível do mundo. Ele suicidou, sabe de que jeito? Em protesto, um monge budista, em revolta, porque ele dizia, coitado, nossa, ele era a pessoa mais feliz do mundo. Ele desligou o tálamo, jogaram álcool nele, pôs fogo, isso no Vietnã. Pôs fogo nele, ele queimou sem dar um gemido. E depois caiu. Sol e se quebrou todo, carbonizado. Mas ele não deu um grito. Olha aonde chega essa capacidade, né? Então a alma, a renovação de valores. Eu não melhorei a minha depressão, eu tenho que ficar atento, senão eu vou ter de novo. Que isso, doutor? Sim, se eu começar a fazer a mesma coisa que eu fiz. Você tem que identificar o que te levou a ter depressão. Esse é fundamental. Por que você quis ficar deprimido? Que isso, doutor? Não quis. Algo aconteceu com você. Você teve um desgosto tremendo. Então você, apesar de qualquer coisa, não entre nessa ciranda de se detestar, de se odiar, de chegar na frente do espelho e se tapear você. Uma paciente minha chegou com a faca, meteu a faca no pescoço. Nossa, o que é? Se detesta. Hoje, graças a Deus, ela está bem. Então, o perispírito, que a gente ainda não sabe como acessar ele, tem a questão do passe que a gente recebe, que vocês vão receber, que ajuda, e as terapias da medicina terrena, que é o que eu faço. Então, aqui o Kardec fechando isso aqui, né? O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? É isso que a gente tem que perguntar. Como que eu faço, então, para vencer as minhas coisas negativas? Ele, sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Para parar de fumar, para parar de usar droga, para parar de ficar com aquela pessoa que é tóxica para você. Tem que ter vontade e esforço. É uma luta? É uma luta. Eu tive que passar por essa luta para eu estar autorizado a fazer palestra para vocês. Tá? Eu sou um grande sofredor também, nesse aspecto. Né? E se eu não tomar cuidado, eu caio de novo. Eu caio de novo. Qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nessa vida e resistirmos à solicitação do mal? Um sábio da antiguidade nos disse, conhece a ti mesmo. Todo dia você passa em revista, ao final do dia. Vê se você fez para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Vê quantas pessoas você ajudou. Vê se você foi muito animal e grosseiro com os outros. Você precisa mudar, isso tudo te adoece. Então você tem que fazer todo dia, porque se Deus te chamar naquele dia, você está preparado. Isso é fundamental. Esforço, vontade e uma revisão contínua. E se errou, e outra coisa, se errou com outro, vai lá e pede perdão depois. E fala, igual eu fiz com uma empregada da minha vizinha lá, que eu fui grosseiro com ela, por uma situação. No dia de sábado de aleluia, eu bati na porta, ela estava assim, eu abracei e beijei ela, me beijou, chorou pra caramba. Falei, poxa, doutor Nelson brigou comigo, eu fiquei numa situação terrível, precisando do senhor, mas o senhor parou de conversar comigo. Então, quer dizer, aí você viu o que você estava causando no outro. Minha irmã está assim, não sei o que, eu sei que cuida de todo mundo lá em casa, até a ração do gato o senhor que dá, meus gatos estão magrinhos. Então você tem que entender, é muito compromisso que você tem. E aí, a gente fecha com Jesus, desculpa, eu me estendi, e quando Jesus já havia morrido, né, é uma coisa linda. Os evangélicos até arrancar páginas da Bíblia, não pode estar lá. João 20:05. Estando as portas fechadas, porta fechada, o que acontece? Ninguém entra, ninguém sai, concorda comigo? Não estou dando texto isso. Tomé começa a angustiar-se, fala que não acredita mais em nada, que ele seguiu Jesus, e o que aconteceu? Ele morreu na cruz e os romanos e os judeus estão caçando eles lá fora. Eu só acredito se ele entrar aqui, eu meter o dedo nas chagas dele. Jesus adentra a sala. Em que? Perispírito. Perispírito. O corpo do espírito. Mas ele chega do lado de lá e ele se materializa.
Uai, ele pode passar da matéria quintessenciada para a matéria? Ele pode. Por que ele passa? Porque ele estende a mão para Tomé e fala: passe as mãos nas minhas chagas, Tomé. Agora que me vistes, credes, né? E é isso que eu espero, que vocês acreditem em mim, no perispírito, na nossa continuidade, que nós não vamos morrer, suportar as nossas dores, passar pelas provações que temos, cada um carregar a sua cruz e irmos pelas vias naturais. Essa é a nossa virtude, de cobrir, mas não ser tristonhos, fazer o que tem vontade de fazer. Se você quer fazer uma cirurgia plástica, beneficiando a Heloísa, faça a sua cirurgia plástica. Você quer malhar, você malha. Quer fazer a sua dieta, você tem que fazer. Você precisa emagrecer, você precisa cuidar de você, você precisa parar de fumar maconha de jeito nenhum. Tem que acordar um dia, você vai parar de fumar maconha. Tem velho que vai consultar comigo, lá de Baubá, doutor, ainda dou 2. Nossa Senhora, você está com 70 anos de idade. Pois é, mas eu falei, não, a gente vai tentar, né? 70 não, eles têm 80. E tem inteiro danado ainda. Eu falei, então tá. E aí, Jesus vai e se afasta, como eu vou afastar para vocês, não querendo ser Jesus, mas dar o conselho dele. A paz estejam convosco. E eu terminei mais essa palestra. E agora, como é que a gente encerra depois de uma palestra dessa? Então cante primeiro, depois a gente faz a oração de E olha que essa música todo mundo vai cantar e sair daqui, ó. Que essa todo mundo conhece e gosta muito. Né, Dayana? Essa é. Você vai ver qual. Lúcia, você troca ali pra mim, por favor. Se nessa canetinha. Começa pelo título da música, olha só. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar olhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir
chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Gente, primeiramente, muito obrigada, doutor Nelson. Maravilhosa palestra. Seja sempre bem-vindo. Já vamos pensar na próxima, né? Porque eu antecipei o título, né? Mas já tem uma próxima em estudo, gente. Quero só comunicar que hoje nós temos cantina. Não precisa jantar em casa. Está convidada a tomar um caldo aqui na nossa cantina. Eu não vai tomar, o meu prato já está no micro-ondas. Ixi, lá. Não, gente. Obrigada, doutor, também pela presença de todos. Obrigado. E vamos então ao nosso encerramento. Hoje o passe será coletivo. Então eu convido nossos passistas, após a prece, a se posicionar no salão. Tá? Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo ao nosso grande mestre Jesus por essa palestra maravilhosa, por esse estudo, esse esclarecimento que nos foi passado pelo nosso irmão Dr. Nelson Moraes. Agradecer a presença de todos os que estão fisicamente, os encarnados, os desencarnados, os nossos amigos das redes sociais. Agradecer a mentora da nossa casa de caridade, Uma Esperança. Agradecer os nossos mentores, aos trabalhadores da casa. Enfim, agradecer ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai pela vida, pela saúde, pela felicidade. A felicidade não é desse reino, mas estamos aqui, então sejamos felizes. Como diz a palestra, com a saúde não se brinca, mas se a gente for feliz, a gente pode ter saúde. Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vós é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Convido os passistas a se posicionar.